Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. É uma grande alegria estar com vocês aqui mais um domingo, num encontro em que vamos compartilhar e conversar um pouco a respeito da Palavra de Deus. Eu te convido a, se tiver aí uma Bíblia na sua mão agora contigo, abra no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 20. Nós vamos ver dos versos 1 ao verso 16. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ver o que nós temos a aprender com esta passagem bíblica. Vamos ler? Aqui na minha Bíblia diz da seguinte maneira: a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos... Aí eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor nos igualou a eles. Não suportamos o peso do trabalho vou ler novamente o versículo 12. Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Espírito Santo, nos ajude, ilumine nossas mentes, me ajude, que possamos nesse tempo breve que passaremos aqui entender qual é a mensagem desta passagem bíblica. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Essa parábola é muito interessante e ela tem uma peculiaridade. Ela só tem no Evangelho de Mateus. Você não vai encontrar ela nos outros evangelhos. É importante que nós compreendamos os ensinos expostos nesta parábola dos trabalhadores na vinha. Compreender também que ao Senhor pertencem os desígnios. Também precisamos perceber a importância do ânimo e da motivação com que se dispõe eu e você para o trabalho do Senhor, o que é mais do que a quantidade de tempo de trabalho. A disposição vale mais do que o tempo dedicado ao trabalho. E também é importante que a gente entenda
que dedicar-se ao trabalho para o reino de Deus com as melhores motivações e boa vontade tem um significado importante para Deus. E vamos, com isso tudo, trabalhar firmado no Senhor e nas suas recompensas eternas. Eu acredito que, se não todos, a maioria, caso você não conheça, pesquisa depois na internet. Você já deve ter ouvido falar do nadador americano chamado Michael Phelps. Esse atleta, ele é super destacado no que ele faz e ganha muitas medalhas. Olha só, ele tem 37 recordes mundiais, 28 medalhas olímpicas. Qual deve ter sido a rotina de treinamento desse atleta? Quantos anos de trabalho duro ele dedicou? Que tipo de dieta ele deve ter seguido? Que privações deve ter aceitado para poder conseguir tantas vitórias? No reino de Deus, quais são as características de quem chega primeiro, de quem se destaca? Nós vimos esse exemplo desse atleta. Será que no reino de Deus existe isso também, esse destaque? Tem alguma característica? E para dar uma ideia sobre este tema, o Senhor Jesus, o mestre do ensino, aquele mestre que consegue ensinar coisas difíceis de uma maneira simples e usava as parábolas para transmitir verdades eternas a todos nós, aos discípulos lá no começo e a nós hoje. Ele nos traz aqui uma parábola da vinha. Para quem não conhece, é uma plantação onde se nasce uvas. Era algo típico da época de Jesus, era muito citada a vinha, né? Talvez você nunca viu uma vinha, nunca passou. Você pode também pesquisar na internet imagens, trabalhos, vídeos, né, sobre vinha. Ainda temos vinhas nos nossos dias, né? Plantação de uvas, que disso gera vinhos também, né? E a própria uva que nós compramos e comemos. E esse é o lugar de onde Jesus vai extrair uma parábola e vai contar uma parábola e vai nos ensinar verdades do reino de Deus. E nesse contexto da vinha, nós vamos ver o trabalho daqueles homens, trabalhadores que fizeram a colheita de uma vinha, de uma pessoa, de um agricultor aqui, de um dono de uma vinha. Ele contratou pessoas para colher as uvas no momento que elas já estavam prontas para a colheita. Eram necessários muitos trabalhadores para realizar a colheita, quando chegava o tempo da vinha ser colhida. Nesse processo de contratação de trabalhadores, a colheita precisava ser feita antes da chuva. Muitos trabalhadores eram necessários para essa missão. O primeiro grupo, neste caso que Jesus contou, começou o trabalho às 6 da manhã, a primeira hora útil do dia aí. O outro grupo foi contratado às 9 horas, 3 horas depois do primeiro grupo. Outro grupo às 12, 6 horas depois dos primeiros. Outro grupo às 15, 9 horas depois dos primeiros. E por último, foi contratado um grupo às 17 horas para completar ali o trabalho. Tudo dá a entender que o dono da vinha tinha necessidade daquela colheita acontecer naquele dia. Então ele precisava de um grupo e ele foi agregando novos trabalhadores até o final do dia, faltando 1 hora para encerrar o dia útil de trabalho, que encerrava às 18 horas naquele tempo. Então, o último grupo trabalhou apenas 1 hora e o primeiro grupo 10 horas. Olha só. E aí tem os grupos intermediários, né? O que nós podemos ver nessa história, nessa situação, né? Todas essas pessoas precisavam de trabalho. Além de precisar de trabalhadores, também foi um ato de generosidade do dono da vinha contratar tantas pessoas.
Ele não economizou na quantidade de trabalhadores. E o salário combinado com o primeiro grupo foi de 1 denário. Era típico esta quantidade de dinheiro para o trabalho de um dia, de um trabalhador braçal naquele tempo. Ele era considerado um salário normal de um dia de trabalho. Então ele combinou um salário de um dia de trabalho para o primeiro grupo e para os demais também. E aí nós vamos ver aqui algumas surpresas com isso no final do dia, né? Os últimos trabalhadores receberam o pagamento primeiro. Olha só que coisa interessante. Esse dono da vinha, ele chamou primeiro os últimos. Então, os primeiros devem ter pensado, poxa, se ele deu 1 denário para esses últimos, nós que chegamos aqui cedinho, o que será que vai? O que nos resta? Então, a primeira surpresa era, os últimos foram chamados e receberam 1 denário. Certamente, os da primeira hora não sabia quanto que tinha sido combinado com os últimos. Todos receberam a remuneração. Essa é a segunda surpresa, porque ela quebrou a lógica do raciocínio dos trabalhadores que chegaram primeiro. Os que foram contratados primeiro esperavam que os outros recebessem menos, sentindo-se injustiçados. Na verdade, a lógica deles não é que eles tinham que receber mais porque chegaram cedo. Os últimos tinham que receber menos porque chegaram pelo fim do dia, no fim do dia. Então, se o salário de um dia era 1 denário, quem chegasse a 1 hora do fim do dia de trabalho tinha que receber proporcionalmente a esse dia de trabalho. Essa era a lógica e foi quebrada também. Então, primeiro recebeu os que chegaram por últimos e os primeiros que chegaram foram pagos no fim da fila e foi dado para eles a mesma quantidade. Mas o senhor da vinha mostrou que cumpriu o que foi combinado e disse que tinha o direito de pagar o que queria a todos eles. E nós vamos ver que os padrões de Deus são justos e generosos. Devemos aprender que é tudo pela graça e não por merecimento. A graça de Deus não está limitada por nossos conceitos de justiça. São dádivas, suas dádivas estão muito além daquilo que nós achamos que merecemos. Deus não deve nada para ninguém, não te deve nada, não deve nada para mim. Esta lição para os discípulos, nós vamos ver agora qual era a aplicação desses conceitos, desses ensinos para os discípulos e para nós. Era uma lição para eles aprenderem como é que é a visão de Deus em questão a recompensas, ao valor que Deus dá ao trabalho que realizamos para Ele. Muitos que começam mais tarde na caminhada, na vida cristã, alcançam maiores bênçãos do que os que começaram cedo. Isso pode acontecer. Isso gera, muitas vezes, ciúmes. Alguém vê uma pessoa chegando no reino agora, se convertendo e tendo um dom que se destaca, e aquele irmão que já está há mais tempo na caminhada cristã fica com inveja. Nossa, por que esse daí já está podendo fazer isso, fazer aquilo, e eu que estou aqui há tanto tempo não posso fazer isso ou fazer aquilo? Essa é uma percepção que muitas vezes se encontra. A recompensa do prêmio será dada aos santos. Era um desafio aos primeiros discípulos. Esta parábola fala da compaixão de Deus. Deus, ele chama quem ele quer e ele recompensa da forma como ele quer. A graça de Deus não tem um padrão, uma medida. Quem chega primeiro ganha mais, quem chega por último tem mais dons, mais capacitação, tem mais bênçãos, tem mais galardões. A maior lição é que tudo que recebemos é pela graça de Deus. Isso demonstra a grande generosidade do nosso Deus. Esta parábola é muito difícil de compreender porque ela
envolve também uma questão, nós podemos compreender uma questão do tempo diante de Deus. Deus está chamando pessoas para trabalhar na sua obra, na sua vinha, que é a evangelização, a disseminação da sua palavra, a mensagem de salvação para todas as pessoas. Desde o começo, quando o povo judeu foi chamado para isso, os hebreus lá no começo, chegou-se em Jesus e ele expande esse chamado para todas as nações, todos os povos, os gentios agora e os judeus têm a oportunidade de proclamar essas boas novas também. E nesse contexto, nós vemos o seguinte: o tempo está se aproximando da volta de Cristo e ele está chamando pessoas ainda hoje que podem se converter hoje e ter um ministério frutífero, de destaque, e Jesus voltar amanhã. E Jesus está dizendo que esse que evangelizou, que trabalhou agora, nas últimas horas da existência humana, vai receber recompensa igual ou até muitas vezes maior do que aqueles que ficaram uma vida inteira trabalhando para a obra do Senhor, nasceu num lar cristão, que já conheceu desde pequeno a palavra do Senhor e permaneceu nesse caminho até o fim dos seus dias. Esta pessoa, este ministério que iniciou agora, de um ministério que existe há centenas de anos, que já tem uma tradição conhecida, essas pessoas, se Jesus voltar no dia seguinte do início da missão desse ministério, ou do ministério individual de uma pessoa que começou agora a evangelizar, e Jesus volta em breve, essas pessoas receberão a mesma recompensa. Não dá para chegar diante de Jesus e falar: eu trabalhei mais, ganhei muito mais almas para o Senhor. Qual é o tamanho do meu galardão? Por isso que dá-nos a entender que aqueles que se achegam por último, ou que trabalham por último no reino do Senhor, serão os primeiros a ser recompensados. E aí talvez muitos pensem desta maneira. Eu não sei, talvez a gente chegue lá na eternidade com essa mentalidade mudada, mas pode ser que alguém tenha uma expectativa maior. E nosso Deus, ele nos surpreende, porque ele faz com que ele tem, com que é dele, o que ele bem entender. Ele é um Deus generoso. Nós temos dificuldade para lidar com generosidade, porque a gente tem essa necessidade de mensuração e de comparação. Eu quero ver o tamanho da minha bênção, se ela será maior do que daquele irmão, daquela irmã, e também essa comparação, se aquele irmão, aquela irmã foi abençoada de tal forma, então, como não serei, que estou me dedicando ao Senhor? Esse espírito religioso que às vezes nos dá a falsa compreensão de que somos merecedores de algo. Não merecemos nada. Merecemos a ira de Deus, mas a sua graça nos alcançou e nos transformou e elevou à condição de filhos e filhas dele, e a recompensa será do tamanho que ele quiser nos dar. Quando entendermos isso, muita coisa mudará na nossa maneira de lidar com as coisas espirituais. Esta parábola só é difícil de entender para aqueles que falham em reconhecer sua absoluta dependência da graça diante de qualquer coisa boa que vem da mão de Deus. O cristão verdadeiro não pode ter ciúme das boas dádivas que Deus dá aos outros. E eu te convido nessa hora a refletir sobre como tem sido a sua postura diante daquilo que Deus realiza na sua vida e que realiza na vida dos demais. Eu quero que nesta manhã, ou nesta hora, não sei o momento que você está me ouvindo, que você tiver contato com esta breve meditação, que você lembre-se disso. Deus nos abençoa, Deus nos recompensa nesta vida e na vida eterna da forma como Ele quiser. Ele é generoso, Ele pode te surpreender. Que você seja abençoado e que o Senhor esteja contigo na sua caminhada, que o Espírito Santo dê compreensão a você e discernimento quanto a esta compreensão desta parábola que está aqui em Mateus 20, de 1 a 16. Leia ela com calma depois e deixe o Espírito Santo falar contigo.
Eu desejo para você uma semana abençoada e fique na paz.